Seja bem-vindo a mais uma aula da EBD. Você que está aí querendo aprender um pouco, nós estamos estudando sobre o livro de Atos. Nós estamos estudando, na verdade, a teologia do livro de Atos, ok? Estamos usando essa revista como base. Se você é membro da Igreja Batista Nova Peniel, você já pega a sua revista e acompanha comigo a lição de número 11, tá? Lição de número 11 que vai tratar da segunda viagem missionária de Paulo. Uma viagem um pouco, digamos que, com inúmeras nuances aí interessantes, de altos e baixos. Precisamos entender que a viagem de Paulo não foi uma viagem a lazer, mas sim a trabalho e trabalho para o Senhor. E naquele contexto, trabalhar para o Senhor tinha as suas dificuldades, mas também tinha as suas glórias, as suas alegrias, vamos dizer assim, né? Alegria de servir ao Senhor. E essa viagem missionária de Paulo, ela tem lições práticas para a nossa vida. Nós precisamos entender que essa aula ela vai trazer conhecimento para você, mas ela também vai trazer lições práticas, do qual você pode trazer para a sua vida e aplicar e viver diariamente. Então, a primeira coisa que você vai fazer agora é pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderninho de anotações, pegar a sua revista, se você tiver, a sua caneta e vai me acompanhar agora, porque nós vamos fazer uma viagem mesmo, nós vamos tentar reproduzir a segunda viagem missionária de Paulo e você pode viajar com a gente nisso aí também, beleza? Então, para você não ficar olhando muito só para um rapaz falando, eu vou colocar na tela um mapa da segunda viagem missionária de Paulo, tá? Esse mapa vai ajudar você a acompanhar, tanto olhando para a sua Bíblia, lendo o que está acontecendo, e também, através do mapa, você vai conseguir ver exatamente os lugares que Paulo passou. Eu acho que vai ser uma forma bem legal de você acompanhar essa aula, beleza? Então, de fato, ele vai aparecer aqui na tela, mas eu também vou colocar o link na descrição do vídeo. Esse link vai servir para que você também possa pegar esse mapa depois, ok? Então vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que entender da viagem missionária de Paulo é que uma viagem, como eu falei anteriormente, é uma viagem com altos e baixos. Realmente a gente tem que entender que trabalhar para o Senhor não é só essa chuchu beleza que a gente imagina, mas tem também dificuldades. Então essa viagem ela tem textos muito conhecidos. Por exemplo, o texto do terremoto, do qual Paulo está preso, o texto do qual ele expulsa o demônio de uma adivinhadora, textos também que ele tem uma visão. São textos bem legais, mas também tem textos complicados, do qual que ele é açoitado, do qual ele tem um desacordo com seu amigo Barnabé. Vamos lá então. O primeiro ponto que a gente vai tratar, e eu vou colocar o mapa para você de cara aí para você acompanhar, é que Paulo estava em Antioquia. Paulo estava em Antioquia junto com Silas e Barnabé. E Paulo resolve fazer uma viagem missionária. Ele resolve fazer uma viagem missionária para quê? Também para visitar os irmãos que um dia já passou e já evangelizou. Se você puder abrir comigo aí no Atos 16, verso 36, nós vamos ler aí, ó. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João Marcos. Então, aí começa o problema. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastaram. Bom, esse é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar. Ao longo dessa lição, vamos basicamente selecionar 7 pontos dessa viagem de Paulo, para ela não ficar extensa e também você conseguir acompanhar aí de forma a não ser cansativo para você. Vamos basicamente falar de 7 momentos dessa viagem. O primeiro momento é o desacordo que Barnabé e Paulo têm. Primeiro, Paulo ele queria viajar para visitar os irmãos. Barnabé não se opôs a isso, mas Barnabé queria levar João Marcos. E João Marcos não. Paulo não queria levar João Marcos. Por quê? Porque se você abrir comigo Atos 13, você vai ver que Paulo não queria levar Marcos. Por quê? Porque no momento passado que eles estavam juntos em viagem missionária, João Marcos abandona eles. E Paulo não gostou muito disso. Não gostou a ponto de, nessa segunda viagem, não querer levar João Marcos. Então a gente vê que há um desacordo entre eles aí, do qual eles vão começar
vamos dizer assim, a ter opiniões distintas, ok? Então, para a gente começar voltando no mapa, você vai ter a percepção que Paulo estava em Antioquia. Então, o que vai dizer? Após essa separação de Paulo e Barnabé, porque eles se separaram. O que aconteceu? Como Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não, acabou que eles se separaram. Então, acompanhando o mapa comigo, você vai ver, ó, Barnabé vem para Chipre, ele atravessa aqui o rio e vem para Chipre. Paulo parte de Antioquia com Silas e começa a sua viagem missionária. Então, o que acontece agora? O evangelho fica em duas frentes. Primeiro Barnabé e outra Paulo. Um em Chipre e outro partindo de Antioquia para passar por todos os lugares que nós vamos falar mais para frente, beleza? O que é a lição que a gente tem disso aqui? Voltando para mim agora, voltando um pouco aqui para mim, o que é a lição que a gente tem? Primeiro, algumas que, mesmo com essa divergência, eles não deixaram de pregar o Evangelho. Eles não deixaram o Evangelho cair ou de anunciar a palavra de Deus. Apenas foi uma divergência de quem levar ou não levar. Isso não é uma briga teológica, doutrinária, qualquer coisa do tipo. É simplesmente dizer quem vai ser a sua companhia ou não, ok? Outra coisa que é interessante é que eles não ficaram magoados. Paulo não fica magoado. Por que a gente pode dizer isso? Quando a gente abre 1 Coríntios, se você abrir comigo aí, 1 Coríntios, 1 Coríntios 13, 9, perdão, 1 Coríntios 9, verso 6, você vai ler comigo o que aconteceu aí, ó. Pode ler comigo se você quiser, assim, ó. Ou somente eu e Barnabé não temos direito a deixar de trabalhar? Paulo, ele cita Barnabé mesmo depois desse problema, ou desse desacordo, vamos dizer assim. Então não houve essa coisa que, infelizmente, algumas pessoas usam para tentar, digamos assim, sair de um ministério e abrir outro. Por exemplo, essas coisas acontecem. Então, divergência não é pecado, irmãos. Discordar não é pecado. O problema é quando nós deixamos isso gerar problema no nosso relacionamento com nossos irmãos. Eles continuaram sendo irmãos em Cristo, mas agora com viagens em lugares distintos, ok? Então vamos voltar para o mapa? Vamos lá. Primeiro, Paulo está em parte de Antioquia com Silas, certo? E ele começa o trajeto passando por Tarso, aqui ó, você vai acompanhar, chegando ao nosso segundo momento, que é o quê? Em Listra. Listra é o encontro que ele vai ter com o seu discípulo, que a gente conhece bastante, chamado de filho na fé, que é o Timóteo. Nesse momento aí, ele encontra o servo, o jovem chamado Timóteo. E você deve pensar em alguns aspectos interessantes que é falado nesse texto. Se você parar para pensar nesse texto, você vai ver algumas coisas que podem trazer relevância para a sua vida. Relevância prática. Vamos lá. O primeiro ponto deles é que Timóteo, ele tinha uma boa reputação, tanto em Listra quanto em Icônio. Vamos ler lá Atos 16, verso 1 até o verso 5, falando de um encontro com Timóteo. Paulo leva consigo Timóteo. Vamos lá. Chegou também a Derbe e a Listra. Ali, ó, se você olhar o mapa, você vai continuando olhando o mapa, aí você vai ver Listra aqui e vai ver Derbe aqui, ó. Que legal. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Dele dava bom testemunho o irmão de Listra e Icônio. Aqui, Icônio, aqui, ó. Ok? O que aconteceu então? A primeira coisa que a gente tem que trazer para a nossa vida é que a sua igreja, ela dá bom testemunho sobre a sua vida? É uma pergunta que você deve pensar. O que você está trazendo? As pessoas da sua igreja, ela consegue perceber você na obra de Deus alguém relevante? Uma coisa a se pensar. Você é alguém ativo na sua igreja, ou seja, no relacionamento com os irmãos, você exerce os dons do Espírito, os dons do Espírito, você trabalha na sua igreja, você exerce piedade, você ajuda, você edifica a vida dos seus irmãos? Bom, é uma pergunta do qual você deve pensar, porque a sua igreja, ela vai sim dar um testemunho, vai falar sobre você. Ela sempre tem uma percepção sobre qualquer pessoa da igreja. É relevante demais a gente ter ciência do que a igreja pensa a nosso respeito. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição, na verdade, que a gente vai ter, que é uma lição muito relevante. Bom, o próximo ponto que a gente vai falar é que Paulo, então, ao ver a reputação desse jovem, ele decide levar o jovem com ele. Olha que interessante. Ele vai fazer o seguinte, ele vai trazer
Timóteo para perto dele e vai levar ele com ele na sua viagem. Então a equipe de Paulo começa a aumentar, que agora é Paulo, Silas e Timóteo, beleza? Então, após ele fazer isso, também ele traz consigo alguém que tem uma experiência, e é tão interessante a experiência, porque quando você abre lá 2 Timóteo, 2 Timóteo 1, partindo, 2 Timóteo 1, né? Você vai ter a percepção de que Timóteo era alguém que herdava a piedade, vamos dizer assim, de sua avó e de sua mãe, sua avó Loide e sua mãe Eunice, ok? Beleza. Seguindo então a nossa viagem, você que está olhando para o mapa aí, está ouvindo a minha voz, pensando como é que pode isso, né? Olha só, os irmãos testemunham de Timóteo e Paulo resolve levá-lo, beleza? Então, aí eles partem juntos. Saindo daqui então, de Listra, o que acontece? Acontece um fato interessantíssimo agora. Continua olhando aí para o mapa, para você ter uma percepção do que vai acontecer. Ele tem uma saída, olha só, ele sai de Listra, ele começa agora, então, a querer pregar o evangelho na Ásia. O desejo de Paulo é pregar o evangelho na Ásia, certo? Certo. Só que o Espírito Santo impede de fazer isso. Olha que interessante. Abre comigo aí, você que está vendo, o verso 16, o verso 6 do capítulo 16. Você que está acompanhando aí, abre o 16, verso 6. E percorrendo a região da Frígio-Gálata, olha que legal, a Frígio-Gálata está aqui, Galácia está aqui, ó, legal, a Galácia está aqui. E tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Betínia. Aqui Betínia, que legal, Betínia está aqui. Aí, o que aconteceu? Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, de cara, a gente vai ver a ação do Espírito Santo destacada pelo autor de Atos, que é Lucas, dizendo o seguinte: Paulo ele tinha intuito de pregar aqui. Só que o que acontece? O Espírito Santo impede. Então, ele tenta vir para onde? Para Betínia. Chegando a Betínia, chegando não, ele não conseguiu porque o Espírito Santo não deixou, ok? Então ele desce, vem aqui e para em Troade. Troade. A gente tem que ter em mente, primeiro, qual é a lição disso então? Às vezes a gente quer fazer da nossa forma, do nosso jeito. Nós temos que entender que nós somos um instrumento e que Deus é o dono da obra. Então, às vezes você está se perguntando: nossa, mas eu faço isso, mas parece que as coisas não estão nem caminhando direito, né? A gente tem que analisar o nosso coração quando pergunta isso, mas também entender, é da vontade de Deus que eu estou fazendo? E está sensível à ação do Espírito Santo. Eu sei que você pode estar pensando que, não, vai pregar o Evangelho é o que basta, mas calma. Nesse caso aí, não era só pregar o Evangelho, era pregar o Evangelho onde Deus queria que o Evangelho fosse pregado. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa trazer como lição para a sua vida. E estar sensível à voz de Deus para entender, não, aqui não é o momento, aqui não é o lugar. Eu sei que aqui pessoas precisam ouvir o Evangelho, mas Deus me chama para outro lugar, aonde eu devo fazer a obra dele, trabalhar com ele, beleza? Então, o que acontece nesse momento? O Espírito Santo impede. Simplesmente isso, e ele vem e chega a Troade. Aqui, ó, acompanha a Troade comigo, que legal. Você vai ver Troade, a partir também do verso 6, né, que ele vai ter uma visão, na verdade, que é esse momento, que é o segundo momento que nós vamos falar, que é a visão que ele vai ter em Troade, tá? A visão que ele tem em Troade é muito, digamos assim, peculiar e direta. Por quê? Paulo tem uma visão de um varão macedônio. Acompanha comigo aí, ó. E, verso 9. À noite, sobreveio Paulo a uma visão no qual o varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Bom, 2 aspectos aí que é interessante que você vai captar comigo. Bom, primeiro aspecto é que Paulo teve uma visão e imediatamente ele parte para aquela visão. Ou seja, Deus dá uma visão para ele e ele corre atrás daquilo imediatamente. Ele não fica esperando cair do céu, simplesmente vai ao que Deus está falando para ele fazer, ok?
Segundo momento, vocês percebem que agora começa a mudar a forma com que o autor descreve o texto? Agora ele começa a se encaixar nesse texto. Olha só, ele usa o verbo procuramos, na conjugação da primeira pessoa, vamos dizer assim. Primeira pessoa do plural. Então ele está dizendo o seguinte, ele está se encaixando agora. Provavelmente, Lucas encontra Paulo aí também em Troade. Porque se você analisar do verso 6 ao verso 9, já começa a mudar a descrição, a forma de descrever, e agora Lucas se encaixa. E a partir daí, ele começa a se encaixar nas histórias. Então a gente entende dois fatores interessantes. Primeiro, que Deus deu uma visão para Paulo, e Paulo age imediatamente, que Lucas começa a participar dessa viagem, beleza? Então a equipe de Paulo agora tem o quê? Paulo, Silas, Lucas e Timóteo, beleza? Legal. Então, voltando para o mapa lá, ele vai fazer o seguinte, ele vai sair de Troade, vai navegar até Samotrácia. Esse é um nome lindo para você botar na sua filha, você pode chamar ela de Samotrácia. E pode dizer para ela que é um nome bíblico. Olha só que legal, vai estar na Bíblia isso, vai ser muito legal isso. E você também pode fazer o seguinte, ou se você não gostar de Samotrácia, você pode botar aqui Neápolis, que é a segunda parada de Paulo. Então se a sua filha não chamar Samotrácia, ela pode chamar Neápolis perfeitamente, vai ser um nome muito bonito para ela. E o que acontece então? Chegando a Neápolis, Paulo vai para Filipos, aonde ele chega? A Macedônia. Para quê? Para cumprir a visão que tinha acontecido com ele, beleza? Então, vamos reproduzir aqui. Ele estava em Troade, vai para Samotrácia, chega a Neápolis e vai para Filipos, chegando então a Macedônia, ok? Legal isso. A percepção que a gente tem sobre a Macedônia, sobre o que acontece. Então, a gente falou até o momento, só para vocês terem um entendimento, olhando para o mapa aí legal, é que Paulo ele teve o desacordo com Barnabé, depois ele teve um encontro com Timóteo, depois ele teve a visão em Troade, chegando então a Macedônia, aonde ele vai ter o seu terceiro momento, terceiro encontro, na verdade, que vai ser o encontro com Lídia. Se você perceber aí, esse encontro com Lídia está baseado no capítulo 16, do 13 ao 18. Tem algumas nuances interessantes também que nós vamos falar. O que acontece? Paulo, ele num sábado, ele sai da cidade e vai para um rio. Chegando lá, tem inúmeras mulheres. Ele começa a ensinar o evangelho, pregar as boas novas a essas mulheres. E tem uma mulher lá que se destaca porque ela consegue compreender de forma clara o que Paulo está falando. E essa mulher é chamada Lídia, ela é uma comerciante. E esse é o terceiro momento, o encontro que Paulo vai ter de relevância, né? Foi tão impactante a ação que Deus abre o entendimento e o autor de Lucas consegue colocar isso de forma bem legal para a gente. Por quê? Porque ele vai colocar assim, quando ele chega lá em Filipos, ele vai encontrar Lídia, ele vai dizer assim, ó, certa mulher chamada Lídia, o verso 14 do capítulo 16, tá? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Lucas se enquadrando aí, ó. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou. Ou seja, Deus abriu o entendimento dela, ela foi alcançada pelo poder do Evangelho. E agora ela roga, a família dela, para que Paulo e toda a sua equipe fique com ela na casa deles. Ok? Beleza. O segundo momento, então, é que Paulo vai agora entrar no momento difícil da vida dele. Paulo está aqui na Macedônia ainda. Vamos só contextualizar. Paulo está aqui na Macedônia. Você está vendo o mapa aí direitinho, pode acompanhar, visualizar, beleza? Paulo, ele vai fazer o seguinte. O que vai acontecer? Vai chegar perante ele uma mulher com espírito de adivinhação. Esse espírito de adivinhação, a gente sabe o que vai acontecer depois, na verdade, quem já leu esse texto, que ela vai chegar e vai trazer falar um montão de coisas da vida de Paulo, da vida de Silas, dos dois, na verdade. Vai dizer que eles são homens de Deus e tal, e Paulo se revolta, vamos dizer assim, expulsa o demônio daquela mulher, na verdade, na autoridade do nome de Jesus. Se você pode ver aí, ó, verso 17 do capítulo 16. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimos e vos anunciaram o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se
e disse a esse espírito, em nome de Jesus, eu te mando, retira-te, e ele, na mesma hora, saiu. Isso é algo fantástico, porque ela poderia, pela forma, o que as coisas ela está dizendo, Paulo, nossa, tá vendo? Ela está certa, porque ela não diz coisa ruim, certo? Ela dizia coisas boas a eles, dizendo que ele era servo do Deus Altíssimo. Só que Paulo entendeu que não era bem algo da parte de Deus aquilo, então manda embora aquele espírito. Então a primeira coisa que a gente vai aprender com esse momento é que nós precisamos entender que não necessariamente pessoas que falam coisas de Deus estão falando em nome de Deus. Beleza? Segundo momento que nós vamos entender, Paulo não teve medo nem receio de tomar uma atitude de expulsar aquele demônio. Beleza? Legal. Então o que acontece? Após ele expulsar o demônio, a gente vai ver que aquela mulher, ela trabalhava para alguns senhores, e esses senhores ganhavam dinheiro. Como? Através da adivinhação daquela mulher. Pois é. Então a adivinhação daquela mulher trouxe, digamos que, algumas consequências financeiras para a vida daqueles homens, né? E quando Paulo expulsa aquele demônio, eles falam de ganhar dinheiro. Então, o que eles fazem? Eles ficam revoltados, vão até Paulo, pegam Paulo e Silas, os levam até as autoridades e começam a acusá-los, dizendo o seguinte, que eles mexeram, trouxeram seus costumes para cá, nós não podemos ter esse tipo de costume. Então, eles batem, eles açoitam Paulo e Silas e depois jogam na prisão, colocando sobre a segurança deles, na verdade, ou seja, pessoas que vão olhar ele, um carcereiro, que não é relatado o nome dele, mas falado sobre o carcereiro. E esse carcereiro vai ter uma reviravolta na sua vida e a gente vai falar dela. O que acontece? O carcereiro, ele é necessariamente responsável por tomar conta dos presos, ok? Isso aí a gente sabe, legal. Mas o que acontece naquele momento? Paulo está preso junto com Silas, e a gente pode acompanhar isso a partir do verso 19 do capítulo 16. Por volta da meia-noite, Paulo, preso, começa a cantar e a orar. Todos ali à sua volta, todos os presos começam a ouvir. E de repente, acontece um terremoto, e as cadeias são abertas, literalmente abertas. O carcereiro ele tinha pegado no sono, então ele acorda assustado e ele vê que as celas estão vazias e ele puxa a espada para se matar. Pois é, ele puxa a espada para se matar. Por quê? Ele puxa a espada porque ele sabia que ele deixou todo mundo, digamos assim, ele não prestou atenção, as pessoas fugiram, logo ele ia ser morto por isso. Então, o que acontece? Ele vai e puxa a espada, desembanha a espada. Aí quando ele desembanha a espada, Paulo grita, não faça isso, porque nós estamos todos aqui. Ou seja, ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Então o carcereiro fica, eu imagino a situação agora, mas eu imagino, ele fica meio espantado, né? Aí se você olhar no verso 29, está dizendo assim, ó, então o carcereiro, tendo pedido a luz, entrou precipitadamente e tremia, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Bom, olha só que fantástico. Deus operou na vida daquele homem através do sofrimento e da dificuldade da vida de Silas e Paulo. Então a gente tem que entender que, às vezes, que o sofrimento, sim, pode fazer parte do plano de Deus. Passar dificuldade pode fazer parte do plano de Deus. Para quê? Para que pessoas sejam alcançadas. Foi o caso de Paulo e Silas, que em nenhum momento eles murmuraram ou foram contra, reclamando porque Deus tinha permitido aquilo. Ao contrário, eles oravam e clamavam. Então, qual é a lição para a nossa vida? Quando passar momentos difíceis, não murmure. Clame ao Senhor, ore ao Senhor, cante louvores a Deus, siga o exemplo de Paulo, porque nós sabemos que Deus é o dono e o Senhor de todas as coisas e Ele nunca vai nos desamparar. Só que acontece algo interessante, que é no verso 16. Paulo diz assim, crê no Senhor e será... Perdão, no verso 31. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Então, eu queria falar um pouco sobre esse texto necessariamente. Por que sobre esse texto necessariamente? Porque inúmeras pessoas pegam esse texto como uma promessa.
promessa para a sua vida, como se fosse uma promessa universal. Esse texto não fala disso. Esse texto é uma promessa para o carcereiro e a sua família. Ele não é uma promessa para todos os crentes, ou seja, se eu crer, automaticamente todos da minha família serão salvos. Não, isso não é uma promessa universal. Nós precisamos entender o que é verdadeiramente o que é promessa de Deus e o que é promessa específica para uma pessoa. E no caso foi para esse homem. Tá. Eu vou deixar o link na descrição também de um vídeo muito legal falando especificamente sobre esse texto, para que você tenha entendimento que não é uma promessa universal. Outra coisa que a gente aprende com esse texto é que o evangelho tem que ser pregado mesmo que exista promessa, ou seja, Deus salva através da pregação. Porque se você continua o texto, vai dizer o seguinte, ó, verso 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos de sua casa, naquela mesma hora da noite. Cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado e todos os seus. Então, o que acontece? Tinha uma promessa, mas Paulo vai pregar o evangelho. A gente tem que entender que a pregação do evangelho ainda é relevante, não só para aquele tempo, mas para o dia de hoje. Paulo tinha uma promessa, entrega uma promessa para aquele homem, para sua família, mas essa promessa, ela foi firmada, vamos dizer assim, ela aconteceu mediante a pregação do evangelho. A pregação não foi descartada a momento nenhum. Legal? Então tá, voltando aqui para o mapa, Paulo então está em Macedônia, legal? Ele sai agora de Macedônia, vamos passar para o nosso segundo encontro, ele vai para Bereia. Bereia é um lugar muito interessante. E por que é um lugar muito interessante? O que acontece? No verso do capítulo 17, do verso 1 ao basicamente o verso 11, ele vai ter o encontro com os bereanos. E os bereanos, eles são particularmente pessoas do qual devemos nos espelhar, tá? Por quê? Ele vai para Bereia, Bereia fica aqui, ó, a gente olhou no mapa, Bereia fica aqui a 72 quilômetros de Tessalônica, por exemplo, tá? E Paulo costumava, o que ele costumava fazer? O objetivo de Paulo era pregar na sinagoga. Ele costumava, de cara, chegar na cidade, ir para a sinagoga e pregar o evangelho naquele lugar, tá bom? E ele encontra, então, os classificados cristãos de mente aberta. Alguns chamam de mente aberta porque eles tinham mente aberta para o evangelho, para o desejo de aprender. Então, o que acontece? Paulo, vamos dizer, se alegra pelo fato de conhecer os bereanos, porque os bereanos são alguém que deseja aprender das Escrituras. Isso é uma lição para a nossa vida. Você deseja aprender mais da Palavra de Deus? Você deseja mais do Evangelho? Eu sei que a nossa vida corrida nos impede de, às vezes, gastar mais tempo com as Escrituras, mas você poderia pensar nisso um pouco, se você tem gastado um tempo significativo, substancial para a Palavra de Deus, para a edificação da sua própria vida, assim como os irmãos de Bereia faziam. Então, é uma lição que devemos ter aqui. Voltando aqui para o nosso mapa, o que Paulo vai fazer? Ele vem descendo e chega a Atenas. Olha aí que interessante Paulo vai fazer. Ele vai ter um encontro com os atenienses. Esse encontro é muito interessante. Por quê? Porque Paulo vai chegar naquele lugar, geralmente ele começa a pregar nas sinagogas, certo? Mas só que quando ele viu o cenário idólatra que estava tendo em Atenas, que é o berço do conhecimento filosófico, ele vai fazer o quê? Ele vai pregar todos os dias na praça e o sábado na sinagoga. Olha que doideira. Só que Paulo ele vai se debater com alguns pensadores na época, chamados epicureus e os históricos. São correntes filosóficas, são formas de pensar em determinadas situações, beleza? Então tá. Paulo vai pregar e vai começar a tagarelar de tal forma, como o próprio texto diz, que os atenienses diziam sobre Paulo, que eles levam ele para o Areópago. Areópago nada mais é que um lugar onde eles se reúnem para expor pensamentos, para debater pensamentos. Eu vou abrir o texto aqui para que você possa acompanhar quando ele estiver chegando em Atenas. Olha só. Verso 18. E alguns dos filósofos epicureus históricos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros:
Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, na verdade, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Paulo, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isto. Então ele vai lá e começa a pregar. E eu acho importantíssimo a gente ler partindo do 22 até o 31. Ler mesmo. Você acompanha comigo na sua Bíblia aí. Eu estou usando a Almeida Revista Atualizada, você usando a NVI, usando outra versão. Acompanha esse texto. A pregação de Paulo naquele lugar. Olha o verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio da Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mão de homens, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma forma precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habilitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nele nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse texto é fantástico. É fantástico esse texto. Paulo vai e prega o evangelho naquele lugar. Esse texto é muito, muito bom. Então, a gente vê que Paulo prega o evangelho diretamente. E aí o que acontece? Alguns acreditam e outros zombam de Paulo. E aí dá sequência então à viagem de Paulo, que passa agora, voltando para o nosso mapa, ele passa de Atenas e vai até Corinto. Corinto é legal por quê também? Por que Corinto é legal? Porque lá ele encontra Priscila e Áquila. E ele encontra Priscila e Áquila e ele tem a mesma profissão que Áquila e Priscila, que é fazedor de tendas, então eles começam a morar na mesma casa, tá? E após isso, ele, saindo de Corinto, ele passa por Cencreia. Aqui é interessante também, porque Priscila e Áquila fazem um voto e eles começam, do voto feito secreto, eles começam a viver esse voto. Paulo sai daqui e vai para Éfeso, dá uma passada em Éfeso, cumprimenta os irmãos, conversa com os irmãos, prega o evangelho, faz o que tem que fazer. Depois Paulo sai de Éfeso, vem para Jerusalém, ou seja, chega aqui em Cesareia, vai para Jerusalém e depois ele desce para Antioquia novamente. Bom, e assim a gente termina a segunda viagem missionária de Paulo. Essa viagem que teve altos e baixos no aspecto, olhando do olhar humano, né? Teve momentos de dificuldade para Paulo, mas momentos onde ele viu a mão de Deus atuando de forma clara e precisa. Então a gente teve algumas lições. Primeiro, a lição é, mesmo dividindo Paulo e Barnabé indo para um lugar, o evangelho continua sendo pregado, eles não se tornaram inimigos, não foi uma briga teológica ou coisa assim. Paulo conhece Timóteo, a reputação de Timóteo, que os irmãos de Icônio e Listra
falam, faz com que Paulo queira levar também Timóteo consigo, tá? E aí o que acontece? É interessante você levar em consideração o que a sua igreja tem a falar a respeito de você. É necessário perceber que a sua igreja ela soma, ela vai edificar na sua vida. Então participe da sua igreja, ajude a sua igreja, colabore. Segundo ponto, Paulo vai tentar pregar a Ásia o evangelho, mas o Espírito Santo o impede, literalmente o impede, e ele não consegue pregar o evangelho ali, e ele é levado para Troade, onde ele tem uma visão de um varão macedônio pedindo para que Paulo vá ao encontro dele. Paulo navega para Samotrácia, de Samotrácia ele passa para Neápolis, chegando a Filipos, ele chega a Macedônia. Na Macedônia, ele prega o evangelho, onde Lídia tem um encontro com o Senhor, a mente dela é aberta ali para ouvir o evangelho. E também a adivinhadora, o demônio que habitava nela é expulso, e aí Paulo é preso por isso, porque agora aquela mulher não é mais fonte de lucro para aqueles senhores. Paulo é açoitado e preso. Ao ser açoitado e preso, a gente já tem como lição algo sensacional, que para o evangelho Deus está sempre com a gente, mesmo quando ele nos chama, podemos passar por uma dificuldade, ok? Outro momento também interessante, que o terremoto acontece, Paulo e Silas estão cantando e orando, e acontece algo fantástico ali, um terremoto acontece liberando eles da prisão, vamos dizer assim, as cadeias se abrem, e as cadeias se abrindo, o carcereiro acorda e vê aquele cenário e pensa em se matar. Paulo impede que ele se mate, e começa e ele chega a se próximo diante de Paulo e pergunta o que ele deve fazer para ser salvo. E aí Paulo diz a célebre frase, que no Senhor será salvo a tua casa, e a gente já aprendeu que isso não é uma promessa universal, ou seja, para todo crente. Na verdade é uma promessa específica para aquele homem, legal? E isso é interessante por quê? Porque infelizmente pessoas estão tristes, porque crentes no Senhor Jesus teve seus familiares que morreram e ao ouvir deles, não estavam no Senhor, não se arrependeram dos seus pecados e ficaram muito tristes porque acreditam que Deus não cumpriu uma promessa. Mas não é verdade. Por quê? Porque aquilo não é uma promessa para todos os crentes, mas foi uma promessa específica para aquele homem. Eu vou botar a descrição aqui, na descrição do vídeo, um link, beleza? E ele sai dali, passa em Bereia, de Bereia, Corinto, onde ele encontra... ele passa de Bereia, ele vai para os atenienses, debatendo com os epicureus e os estoicos, sai dali, passa em Corinto, encontra Priscila e Áquila, vai a Éfeso e depois vai para Jerusalém. De Jerusalém ele desce para Antioquia. Ok? Tudo legal? Beleza. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, comente aqui embaixo no vídeo, fale aí, leia, né, na verdade, do capítulo 16 até o 18, verso 22, você vai ler aí, a segunda viagem missionária de Paulo. Destaque, comenta aqui embaixo o que você achou interessante, ou qual o ponto que mais te marcou nessa viagem. Se foi um encontro com Timóteo, se foi expulsar o demônio, se foi o terremoto, se foi o encontro com bereanos, atenienses, o desacordo de Paulo e Barnabé. Bom, tem inúmeros fatores para você fazer, e eu queria que você realmente comentasse aqui embaixo, diz a sua opinião aí sobre essa viagem missionária de Paulo e o que te marcou nessa viagem. E que você possa continuar a cada dia mais buscando conhecimento, e que essa aula possa ter edificado a sua vida e te ajudado aí no caminhar. Nós concluímos então a lição de número 11 da nossa revista da EBD, que fala sobre o Atos dos Apóstolos. Basicamente, na lição 11 nós falamos sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Muito obrigado aí pela atenção, Deus abençoe a todos.